Malcom e o goleiro Neto podem ser contratados pelo Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também reforço de última hora no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema novidades sobre o Corinthians, com desistência de contratação e pedida alta do presidente em relação ao Milan. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians. E André será ou não negociado com o Milan? Posso contar que a ideia do presidente Osmar Stabile, nessa segunda-feira, era de só negociar o atleta se o Corinthians conseguisse 24 milhões de euros. Vale a lembrança de que o acordo praticamente fechado havia sido sinalizado em 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Stabile tem sido pressionado por pessoas próximas e também por torcedores, além do Dorival Júnior, para não vender o André. A nova pedida de 24 milhões de euros inviabiliza o acordo. Só que o Stabile tem sido pressionado pelo Milan a assinar o que ele já havia combinado, sob o risco de perder o processo na FIFA, ter de entregar o André e ainda sofrer uma punição. Nessa segunda-feira havia uma reunião marcada entre o Stabile e o empresário do jogador, o Diogo Silva. Não consegui a confirmação se essa reunião aconteceu. A reunião estava programada para as 19 horas no Parque São Jorge. A novidade é que ao longo de todo o dia o Stabile mandou recados ao representante do André de que só toparia negociá-lo por 24 milhões de euros. A saideira sobre esse assunto: o André seria liberado, usaria essa semana de folga por conta da eliminação no Campeonato Paulista para viajar até Milão, onde faria exames médicos e assinaria o contrato, embora a transferência marcada apenas para metade do ano. Sem esse acordo entre Milan e Corinthians, a tendência é que o André fique de bico. Vamos ver como é que essa coisa se resolve. Antes de mudar de assunto, só outra informação importante do Timão: João Ricardo, goleiro contratado do Fortaleza, não será mais jogador alvinegro. Ele foi reprovado nos exames médicos. Vale a lembrança de que ele acaba de vir de uma cirurgia no ombro. Corinthians desistiu da contratação do atleta, que não chega mais por empréstimo até o fim da temporada, prorrogável por mais um ano. E essa história de que o Corinthians pode apresentar um reforço de última hora, vale a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior termina nas próximas horas dessa terça-feira. E o Careca Bertalha, que cobre o Corinthians há bastante tempo, chegou a publicar em suas redes sociais que o Corinthians estava tentando a contratação de um jogador atacante que viria do mundo árabe. Muita gente imaginando, especulando, sonhando com o retorno do Roger Guedes, até porque o Careca chegou a afirmar que esse atleta, se contratado, mudaria o patamar alvinegro. Pois bem, antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol alvinegro que afirmou: não tem bomba nenhuma hoje, pode cravar que não vem ninguém até o fim da janela de transferência. Chega a perguntar: e o Roger Guedes? Não tem nada de Roger Guedes. Isso não significa que em algum momento o Corinthians não tentou entender as condições em relação à possibilidade de repatriar o Roger Guedes. Vale a lembrança de que o Catar é um dos alvos do Irã em meio a um conflito armado de proporções que a gente não conhece, mas o fechamento da janela se encerra em algumas horas e há a garantia, vou até dizer, do Marcelo Paes, com quem conversei, Marcelo Paes assegurando que não vai haver contratação de jogador para o Corinthians, pelo menos vindo do exterior. Não dá para descartar que até 27 de março, quando se encerra de vez a janela por aqui para atletas que atuaram em campeonatos estaduais, que o Corinthians possa trazer mais alguém. Por enquanto é isso, espero que tenham curtido, não esqueçam de deixar like e se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians e as últimas do mercado. Neto, goleiro do Botafogo, e Malcom, atacante do Al Hilal, tem sido alvo de muitas especulações. Quero começar falando sobre o Malcom. O ex-atacante do Timão era o jogador indicado pelo Careca Bertalha, um influenciador que cobre o Corinthians. Ele chegou a dizer que o Corinthians tinha a intenção de trazer um jogador de enorme nível que atuava no mundo árabe. Esse jogador era o Malcom. Não houve tempo hábil, o Corinthians afirmou que não daria para avançar nessa negociação. A única chance de o Malcom ser contratado é se houver um impedimento da continuidade do Campeonato Saudita. Você sabe que há um conflito que envolve Irã, Israel, Estados Unidos e vários países pela região. O Campeonato Saudita segue rolando, diferente, por exemplo, do campeonato no Catar. E diante desse cenário, hoje a expectativa em relação à contratação do Malcom é muito pequena, para não dizer zero. Em relação a Neto,
goleiro que pertence ao Botafogo, currículo bem legal, com passagem por vários gigantes do futebol europeu. Mas no Botafogo o Neto tem sido uma negação. Falha, até que o Neto deixou inclusive, de ser relacionado para as últimas partidas. Jogador que custa R$700 mil por mês, foi oferecido ao Timão. Vale a lembrança de que o Corinthians não conseguiu fechar a contratação do João Ricardo. Ele foi submetido a exames médicos. 2 especialistas contratados pelo Corinthians não recomendaram a contratação do goleiro, que passou recentemente por uma cirurgia no ombro. O Corinthians desistiu de fechar com o João Ricardo e está em busca de um reserva para o Hugo Souza, reserva que pode virar titular caso o Hugo seja negociado na metade do ano. O Neto é uma possibilidade. Queria contar que Bertinato, goleiro da Portuguesa, é outro nome que agrada. Definição deve acontecer nas próximas semanas. Vale a lembrança de que atletas que disputaram estaduais podem ser contratados até 27 de março. A saideira sobre o Timão, polêmica, especialmente nas redes sociais. Bidu, que tem jogado bem e tem sido alvo de clubes do exterior, tem apenas 20% dos seus direitos econômicos presos ao Corinthians. Tudo porque lá atrás, quando foi comprado do Guarani, ele chegou com esses 20%. E havia a possibilidade de o Timão adquirir mais 50% caso o atleta disputasse pelo menos metade das partidas no ano de 2023. O Bidu teve um início muito ruim no Corinthians e não conseguiu bater essa meta, ou seja, o Corinthians não adquiriu mais 50% dos direitos por R$5 milhões. O tempo passou, o Corinthians não foi atrás para adquirir um percentual maior e agora, super valorizado, o Bidu pode render bem pouco dinheiro ao Clube de Parque São Jorge. Curtiu a notícia? Ou as notícias? Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal. Hora de informação importante: Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante: os 2 gols, 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. Minha rapaziadinha boa, mais um giro de notícias exclusivas e excelente do Corinthians nesta quarta-feira, animada e agitada do Coringão, né? Com muita informação de mercado, bastidores e finanças. Nomes estão chegando aí, como o nome do Neto, possível interesse do Malco, enfim, muitas especulações envolvendo o Corinthians, mas nada certo. Vamos ver o que vai se desenhar ao decorrer do tempo, né? Então peço humildemente para você dar o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar atento e atenado sobre tudo que está se falado. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.